O que você quer que multiplique hoje na sua vida? Comenta aí. Põe aí embaixo. Olha, eu quero que multiplique as minhas finanças. Olha, eu quero que multiplique o amor ao próximo. Olha, eu quero que multiplique mais bênçãos, né? Eu quero que multiplique o amor de Deus na minha família. Sei lá, o que você quer que multiplique hoje? Comenta aí embaixo, quero saber o que você quer que multiplique aí. E você já viu E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como a gente multiplicar aquilo que a gente quer, né? E vocês já ouviram falar assim, agradece que cresce? Eu de vez em quando faço esse comentário aqui. A gratidão multiplica o pão. E é isso, gente. É sobre gratidão, né? É sobre como a gente multiplicar aquilo que a gente quer multiplicar, sabe? Às vezes é uma doença, né? Que a gente está pedindo por saúde e a gente quer que Deus multiplique isso. Aí como a gente deve fazer para que isso aconteça? Seja agradecido, sabe? Agradece, você tem que agradecer pelo que você é. Você tem que agradecer pelo que Deus já fez por você, pelo que Deus continua fazendo, porque Deus, Ele é único, a palavra dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, Ele não tem isso que a gente tem, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. Com Deus não é assim. Com Deus, Ele falou, está decretado e acabou. E nós podemos decretar isso. Nós devemos decretar isso. Assim, a gratidão é a maior expressão de fé que nós temos. Porque às vezes a gente fala de fé e a gente não agradece. Por quê? Porque às vezes a gente não está vendo. A gente não está vendo pelos nossos olhos físicos. Mas aquilo já está acontecendo. Deus já está se movendo. Deus sabe o que a gente quer. Mas a gente precisa pedir e agradecer. Tem uma passagem de Jesus, né, que eu falei assim, eu me impactei muito com isso, né, na hora que virou uma chave na minha cabeça. Jesus estava ali pregando para milhares de pessoas, né, muitas pessoas. E chegou uma hora que o povo estava cansado e eles precisavam, Jesus ia falar para aquelas pessoas retornarem para suas casas. Mas os discípulos falaram para ele, olha, eles estão muito fracos para eles voltarem. E Jesus pegou e falou assim, senta esse povo aí para que eu vou alimentá-los. E o discípulo falou assim, como assim, né? Acho que eu fiquei imaginando aqui aquela cena, aqueles discípulos falando assim, como assim ele vai alimentar, né? Se não tem nada. Aí Jesus fala assim, olha aí, passa por cada um aí, pôs todo mundo para se sentar naquela relva e falou assim, vai passando aí por todo mundo e pergunta quem é que tem. Porque Deus, Ele não multiplica do nada. Ele sempre multiplica de alguma coisa, né? Aquela mulher, quando estava com aquele azeite, ela falou assim, era a última porção de azeite que ela tinha. Ela falou que ela ia comer, dar comida para os filhos e morrer, né? E então, é isso que Deus faz com a gente. A gente às vezes fala assim, eu não tenho nada, o que é que eu vou fazer? E às vezes você sabe fazer uma comida, que daquilo Deus quer multiplicar, Deus quer que você tenha o seu ganha-pão, sabe? A gente sempre tem alguma coisa que a gente sabe fazer e que a gente tenha. Não existe ninguém que não tenha nada. Às vezes é uma voz que você tem, uma voz boa que Deus te deu, né? Então a gente sempre tem alguma coisa e Deus multiplica do pouco. Deus multiplica do muito. E muita gente às vezes fica falando assim, eu vou agradecer quando eu tiver isso, quando tiver coisas extraordinárias. Não. Você tem que agradecer só em você levantar de manhã. Foi porque Deus permitiu que você levantasse. Só em você respirar, você já tem que agradecer. Então, por tudo nós temos que agradecer. E a gente levantar de manhã e falar assim, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque sempre nos ouve, porque o Senhor é misericordioso. Nós já estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz pela gente, que ainda há de fazer.
E ali, Jesus, com aquele pessoal lá, quando sentou todo mundo, os discípulos passaram perguntando quem tinha. Aí um tinha um pão, outro tinha um outro pão, outro tinha um peixe. E por fim, se resultou em 5 pães e 2 peixes. E os discípulos apresentou, falou assim: olha, Jesus, é isso que nós temos aqui, 5 pães e 2 peixes. E uma multidão para ser alimentada. E Jesus não falou nada, pega aqueles 5 pães e aqueles peixes e faz o quê que Jesus faz? Dá para o pessoal? Não. E que todo mundo ficou olhando. Eu creio, eu fiquei imaginando aqui aquela cena, aquelas pessoas todas olhando assim, falando: o que é que ele está pensando que vai fazer? Para quem que ele vai dar? Ele vai escolher gente para dar um pedaço para cada um? Nem assim. E aí Jesus faz uma coisa extraordinária que eu e você temos que fazer com tudo. Ele pega aquilo que ele tinha, né? Que às vezes a gente achava, todo mundo achando ali tão pouco. Ele faz o quê? Põe os olhos dele para o céu. Isso está em Marcos 6,41, que diz desse jeito. E tomando ele, né, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, eleva os olhos aos céus e agradeceu. Pai, te dou graça porque tu me ouvistes. Então, ele tinha a certeza que ele agradecendo e ele entregando na mão do Pai, o Pai ia fazer. Ele tinha certeza. E quando ele acaba de fazer essa oração, os cestos ficam cheios de pães e de peixe? Não, não fica. E aí, se é eu e você, se é eu, então eu acho que eu ia me paralisar e ficar com vergonha. Então, a palavra de Deus diz que a gente não tem que ter vergonha de declarar as coisas com firmeza, confiando que o Pai vai fazer. E foi aquilo que Jesus fez. Jesus pega e não aconteceu nada. Ele ora, olha para o céu, agradece e olha para aquele cesto e não aumentou. Não ficou ali brotando pão e peixe naquele cesto, não. E ele fala assim: distribua. Olha a confiança, gente. Isso é, eu te inspiro e eu me inspiro também ter essa confiança em qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente confiar que a gente tem um Deus que é um Deus do impossível, que tudo pode fazer por nós. E é como eu falei no início, né? O que é que você quer que multiplique hoje? Porque naquele dia, Jesus queria que multiplicasse o quê? Aqueles pães e aqueles peixes para alimentar aquele povo. E Jesus pega e vai e fala assim: distribua. E eu fico pensando assim, analisando assim, que os discípulos falam assim: o que é que ele quer que a gente faça? Distribuir o quê? Isso aqui dá para quem? Né? Mas eles não ficaram questionando. E é isso que eu desafio você também fazer. A não ficar questionando, obedecer. Obedecer. Então, muitas vezes Deus nos dá uma instrução e a gente fica ali, ó, porque a gente não está vendo, né? A gente não está vendo nos nossos olhos físicos, a gente deixa de obedecer e deixa de receber a bênção. Mas Jesus não. Jesus, ele sabia com quem que ele estava lidando. Ele sabia quem era o pai dele e o que o pai dele pode fazer. Porque Deus, ele não pode fazer alguma coisa. Ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Se a gente às vezes está passando por um momento difícil, é porque a gente precisa aprender com aquilo. Então, tudo que você estiver passando, você pergunta: para quê, Pai, que eu tenho? Para eu sair logo desse deserto e eu confiar. E a gente vai ali em oração, né? Agradecendo sempre, agradecendo. Né? Que é isso que a gente está falando hoje. E Jesus pega e os discípulos vai distribuindo. E o que é que acontece, gente? O milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação, é isso que acontece. As pessoas vão pegando e vai comendo, e cada um vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, até se satisfazer. E mais, as coisas de Deus não é só o suficiente. Não.
é transbordante. Eu acho isso incrível, porque é transbordante, não é o suficiente. Por quê? Porque ele quer que a gente transborde na vida de outras pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou transbordando. Isso que me impactou tanto na vida de vocês. E se isso faz sentido para vocês e vocês gostaram, faz isso, compartilha com outras pessoas, mostra com outras pessoas, aquelas pessoas que estão com aquela fé ali, ó, sabe? Sem saber, eu vou, eu não vou, eu entrego ou não entrego. E na hora que a gente mostra isso, que Jesus, ele já não teve os cestos cheios de imediato. Ele não estava vendo aquele cesto cheio, mas ele fala assim, pode dar para eles comerem. E aquilo é incrível, acontece algo extraordinário, extraordinário. Porque todo mundo come, todo mundo se satisfaz. E acontece o quê? Sobra cestos cheios. Tem uma passagem que falam que foram 12, outros falam que foram 7, né? Foram 2 vezes que Jesus fez isso, que multiplicou. E os discípulos, olha como que é a nossa incredulidade. E como que nós temos que se melhorar cada dia. Mas como é que a gente faz isso? Tendo obediência e intimidade com Deus. É o segredo para ter uma vida plena, para a gente confiar que esse Deus é um Deus que faz tudo. É isso. É a gente confiar nesse Deus. E a gente confia como? Tendo intimidade e obediência. Quando Deus falar para você, faz. Não fica questionando. Ah, mas eu não tô vendo. Ah, mas não vai dar certo. Não. Porque se você pôr em dúvida isso, você não está confiando num Deus do impossível que você serve. E aquelas pessoas comeram, encheram, sobraram, né? Transbordaram. E pronto. Recolheram aqueles cestos, eles recolheram aqueles cestos, né? Para guardar. Provavelmente para dar para outras pessoas mais adiante que estivesse precisando. E as coisas de Deus é desse jeito, são extraordinárias, são transbordantes. E ele pega e faz isso. E é isso que Deus nos desafia hoje. As pessoas, a gente nasce, cresce, as pessoas boicotando a nossa mente, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que a gente não pode, não mostrando esse Deus maravilhoso, esse Deus do impossível, esse Deus que tudo pode fazer na tua vida, desde que você confie, creia e obedeça. É esse Deus que eu te desafio a experimentar hoje na tua vida. Fique em paz. Fica com Deus. Cria essa intimidade. Como é que eu crio essa intimidade com Deus, Ana? Você cria essa intimidade com Deus todos os dias. Todos os dias você levanta e fala: obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por estar viva. Obrigada por estar bem. Obrigada por respirar. Obrigada por eu ter um alimento. Obrigada por eu ter uma casa. Se você for listar, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Se você for listar o tanto de coisa que a gente tem para agradecer, a gente fica, é infinito. Não tem, não dá. Você preenche caderno, pega um caderno, faz a experiência de pegar um caderno e fazer isso. E a gente agradece muito pouco. Às vezes o agradecimento da gente é tão superficial, sabe? É tão no automático. E Deus quer o quê? Que você tenha essa intimidade profunda com Ele. Declara para Ele, sabe? Põe ali como um amigo mesmo. O vento você vê? Não, você não vê, mas você sabe que ele existe, ele toca em você. E assim você chama Jesus para sua mesa e fala com Ele, sabe? Fala o que você está precisando, mas ao mesmo tempo agradecendo e confiando que Ele já fez. Porque Ele é nosso intercessor perante o Pai. E Ele vai lá e apresenta nossas causas para Deus. E Deus vai lá e cuida com o maior carinho. É o que Deus mais gosta de fazer. É isso, é cuidar da gente. É a obra-prima que Ele apreciou e Ele ficou encantado, Ele amou quando nos fez. Mas Ele quer ter essa intimidade conosco. E a gente só adquire essa gratidão, essa segurança quando a gente tem essa intimidade. Não tem outro jeito de você se entregar e confiar a Deus se não for através dessa intimidade, para a gente agradecer e confiar.